Esta coloquem... conferência será gravada agora. Peço, por gentileza, que coloquem microfones e câmeras desativados, para que a gente possa aí conduzir o nosso evento sem ruídos externos. Então, sejam muito bem-vindos a esse evento hoje. Gostaria de fazer essa abertura aí agradecendo os nossos mantenedores. O Instituto ele tem uma história de tradição de quase 50 anos, atuando em 48 estados do nosso país. Tem mais de 1.000 associados. Ai, desculpa. Acho que mais de 1.000 associados, de mais de 300 empresas relevantes, onde os executivos de finanças se encontram, e dentro da missão do Instituto está promover, compartilhar conteúdo relevante, e no atual cenário ter aí a possibilidade de conversar com o Juca Andrade, que é o vice-presidente de clientes e produtos da B3. É uma grande honra e satisfação aqui para o nosso instituto. Então, começaria, Juca, por favor, eu acho que seria bacana escutar de você diretamente uma apresentação, a sua atuação dentro da Bolsa. A ideia é falar de como vocês passaram aí esse processo inicial aí, desde que essa crise foi deflagrada. Então, por favor, a palavra com você. Obrigado, Rosângela. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Imagino. Sim. Então tá bom. Bom, já foi apresentado como Juca Andrade. Eu estou aqui na B3. Eu comecei na BVMF em outubro de 16, então um pouquinho antes da formação da B3, na época convidado pelo Edemir, né? Trabalhei minha carreira inteira no mercado financeiro, sempre em mesa de operações de bancos, né? Sempre principalmente na parte de tesouraria, mercado de renda fixa, mas também tive passagem um pouco pelo mercado de ações e derivativos de ações na minha carreira, né? Sou engenheiro de formação, mestrado em finanças, né? Esse é um pouco do Juca. E entrei na época BVMF, já a operação de fusão entre a BVMF e a CETIP já tinha sido aprovada, e eu comecei ainda na BVMF, mas já aguardando a aprovação para a fusão das empresas, que aconteceu, então entrei em outubro de 16, a fusão aconteceu em março de 17, né, que aí criamos a B3, né, e criamos essa função de vice-presidência de produtos e clientes, e fizemos um remodelamento na forma de atuar com relativo ao mercado e aos clientes, né? Então, a separação, um pouco no que tinha na BVMF anteriormente, a gente separou a área de produtos da área de clientes, então clientes um pouco parecido com o que existe nos bancos, numa área de RMs, que são pessoas responsáveis pelo relacionamento com os vários segmentos do mercado, né? E aí dos segmentos dos mercados de clientes, a gente está falando de vários segmentos, então, obviamente, os bancos estão ali, mas as corretoras também estão aí, os assets, os fundos estão ali, né, os gestores institucionais, os emissores, as empresas emissoras, passa também pelos investidores internacionais, aí tanto os investidores voltados para o que a gente chama de long bias, né, que são aqueles investidores de mais longo prazo, mas também dos HFTs, que são os High Frequency Traders, que são aqueles, normalmente, algoritmos que operam no mercado, normalmente trazendo bastante liquidez para o mercado, né? E até dentro dessa minha área, criei uma responsabilidade específica para a pessoa física também. Não que a gente vá diretamente na pessoa física, ter relacionamento com a pessoa física, a gente faz isso muito mais por intermédio das corretoras, mas sim pensando na B3 enquanto um provedor de soluções para a pessoa física. Então, de que forma que a gente pode tornar a pessoa física, a experiência da pessoa física em bolsa
melhor, né? Então, nos produtos que a gente opera, nos serviços que a gente presta para essa pessoa física também, a gente olha para isso. E da área de produtos, aí é toda a vastidão do produto de mercados de capitais, né? Então, passando pelo mercado que a gente chama de mercado de listados, mercado de balcão, de registro, emissões e toda essa parte de produtos, incluindo a parte de dados também, que é outra parte relevante, a parte de conexão com a bolsa, esse contexto, né? Bom, essa é um pouco da visão da minha área, né? E a gente então veio fortalecendo essa área nos últimos anos, né? A gente atingiu um estágio assim bastante avançado e continuamos avançando, né? O objetivo aqui é voltar a empresa para fora, voltar a empresa para o mercado, voltar a empresa para o cliente e tentar ser... a gente olha a NPS, inclusive, que é uma métrica comum em algumas empresas, a gente olha também na B3 NPS, e nosso objetivo é trazer... a gente não vai conseguir atender e agradar a todos, né? Porque existem, obviamente, interesses conflitantes que a gente gerencia, mas a gente tenta acomodar da melhor forma possível. A gente vai dizer não quando... dizer não com carinho, vamos dizer, né? No sentido de que a gente explica por que uma coisa não dá para ser feita e naquilo que pode ser feito a gente vai desenvolver. É um pouco do conceito que a gente tem falado, né? Com relação ao momento da crise que você perguntou, realmente foi acho que o que surpreendeu a todos, né? Na verdade, foi uma crise muito abrupta, né? Se a gente comparar com a crise anterior, mais recente, aí, que foi a crise lá de 2008, a coisa vinha, né? Teve vários indícios, né? A gente via a coisa chegando, né? A gente talvez nunca espere vir da maneira que vem, mas ela tinha alguns indícios, né? Aqui também tinha, né? A gente começou a ver uns sinais vindo, principalmente da China, ali no final de janeiro, começo de fevereiro, em função até do Ano Novo Chinês. Né, Juca? Muito foi rápido demais, porque a percepção que tinha ali era que era uma coisa ainda um pouco mais isolada, que o impacto na própria China não era tão severo, né? E o que de fato a gente acabou observando é que, se dá para pegar uma lição daí, foi um pouco da diferença de modelo da China com o resto do mundo, né? Então, eles isolaram totalmente a cidade, né? E fizeram uma medida assim de contenção muito forte, comparado ao que a gente consegue até fazer do lado do Ocidente, né? Porque acho que a capacidade lá do governo de tomar esse tipo de medidas e a adesão da população a esse tipo de medida é mais forte do que o controle que a gente consegue ter do lado do Ocidente. Então, acho que isso explica um pouco como essa crise, esse cenário, a propagação, né? Principalmente na Europa, a gente viu, né? Que foi onde a coisa de fato começou a dar os sinais piores, que foi ali no final, pro meio para o final de fevereiro, né? Eu lembro bem que até o pico do mercado que a gente estava olhando, o pico do Ibovespa, por exemplo, aconteceu ali por volta de meados de fevereiro. Por volta do dia 15, 18 de fevereiro, eu estava olhando, né? E aí a coisa começou, foi logo pós-carnaval, não sei se vocês lembram, mas ali na quinta, sexta-feira pós-carnaval, foi a hora que a coisa começou a sacudir, né? Primeiro caso aqui no Brasil. E o que a gente observou de imediato ali, pós esse início dessa crise, foram aumentos de volume brutais, né? Aumentos de volumes de negociação brutais. A gente operava, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado, 2019, a gente operava por volta de 3, 4 milhões de negócios por dia. E quando eu falo isso no mercado de listados, estou falando somando o mercado de ações, no mercado de ações listadas, mais o mercado de derivativos. Por volta de 4 milhões de negócios por dia, né? Com alguns picos de 5, 6 milhões de negócios em alguns dias, né? A gente pulou naquele dia, nessa sexta-feira, se não me engano, a gente já bateu 9 milhões de negócios. E sendo que ao longo do mês de março a gente teve pico de 12 milhões de negócios. Então você imagina a gente dobrar a quantidade de negócios em um mês, né? Sendo que a gente já vinha... Tinha no ciclo de alta, né, Juca? E aí deflagra a crise.
a relevância do Brasil dentro de mercados emergentes, e a primeira é a bolsa mais relevante, onde o investidor busca liquidez, quando tem esse movimento de busca de ativos de menor risco. Então, foi esse momento primeiro de realização, e é a bolsa onde tem a maior liquidez, tá certo? Você está correta, você está correta. A gente dos emergentes, olha, vou te falar, sabe que você me fez uma pergunta que eu tenho dúvida na resposta, mas eu acho que eu consigo afirmar que talvez os nossos volumes sejam os maiores dos mercados emergentes, seguramente comparando com a América Latina, com certeza de muito longe, mas se eu coloco países como Turquia, Rússia, como África do Sul, também ouso dizer que sim. Eu não tenho de cabeça esses números, mas eu acho que não vou errar se eu falar que a gente é maior que eles também, né? Os nossos volumes se comparam a de mercados desenvolvidos, né? E a gente olha, por exemplo, até pelo próprio valor de mercado da B3 em relação às outras bolsas, né? A gente é a 6ª bolsa do mundo. A gente tem comparação de market cap, por exemplo, que agora o câmbio não está nos favorecendo, né? Mas a gente iguala aí com Nasdaq, com ordem de grandeza de LSE, Deutsche Börse, né? A gente fica bem atrás, por exemplo, de CME, a ICE e Hong Kong, e a Bolsa de Hong Kong, que são as 3 maiores, mas a gente está meio ombreado com essas outras em termos de market cap, né? O que mostra o tamanho da B3, assim, pensando do ponto de vista global, que é o teu ponto. E isso sim faz com que o Brasil, isso a gente observou em várias crises no passado, né? Que o tamanho do mercado, então, que eu acabei de referir, com a liquidez que a gente tem no mercado brasileiro, ele acaba virando um hedge para emerging markets. Então, a gente talvez seja um dos primeiros a sofrer, justamente pelo efeito de liquidez, né? Porque se os investidores querem diminuir risco, obviamente ele vai diminuir risco onde ele tem mais liquidez primeiro, né? Ele usa o Brasil como hedge, né? A gente tem percebido um pouco isso também no câmbio, né? O câmbio, o Brasil, ele funciona como a moeda brasileira, você ficar short real, vamos dizer, né? Você vender real ou comprar dólar, por exemplo, é uma estratégia de hedge, né? E que no cenário atual, com os juros mais baixos, antes você tinha um juros mais alto e fazia com que essa estratégia de hedge fosse cara, né? Porque você tinha o carrego da moeda, né? O carry da moeda era alto, pela diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos, então era uma estratégia que, apesar de ser utilizada, ela tinha que ser utilizada com uma certa parcimônia e com uma visão um pouco mais de curto prazo, porque se você errasse a mão, a diferença de taxa de juros te machucava. Isso mudou, né? A gente está no cenário de juros historicamente mais baixos do plano real, sem dúvida nenhuma, né? Nos níveis mais baixos, o que faz com que o Brasil vire ainda mais uma moeda de hedge para emerging markets, né? A gente tem observado esse movimento, né? Então, a gente olha a performance do real com a queda dos juros, ela é uma das piores moedas hoje, né? Do mundo, de desvalorização frente ao dólar, né? Mas isso mostra um pouco dessa dinâmica do mercado internacional e dos volumes. Mas agora, voltando esse movimento de realização de lucros aí atingiu os picos dos circuit breakers aí, né? Porque nos extremos dos dias aí, a gente viveu dias tensos, né, Juca? Para falar eu gosto de falar de uma outra forma do que realização de lucro, porque na verdade às vezes tem realização de prejuízo também, né? Porque às vezes alguns entraram. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas o ponto relevante aqui, que é óbvio isso, o que acontece é o seguinte: voltando para o cenário de fevereiro, que você tinha picos do mercado, aí você olha um índice que a gente costuma olhar muito de medida de risco, né? Globalmente, os traders costumam olhar, que é o VIX, né? Não sei se todos conhecem o VIX, mas o VIX ele é o índice de volatilidade das ações nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele é a volatilidade implícita, para quem entende aí um pouco mais da teoria de precificação de opções. Ele é a volatilidade implícita das opções de S&P, então ele é um termômetro da expectativa de variação de preços futuros, né? O VIX, num cenário assim, muito tranquilo, estável, é uma faixa aí de 15% a 20% de volatilidade implícita. Então, você olha o VIX, lá, o índice ele fala exatamente isso, é 15 ou 20, por volta de 17, 18, né?
Isso era ao longo de fevereiro, ele foi assim. Ele atingiu o pico em março de mais de 85%. Só para você ter uma ideia do tamanho da volatilidade que nós estamos falando, né? Então, quando a gente aumenta muito a volatilidade, o que acontece com os investidores é que ele tem um determinado tamanho de posição para um nível de volatilidade equivalente de VIX de 15 a 20. Daí pouco ele multiplica por 4, obviamente você tem que reduzir suas posições, grosseiramente falando, em 1/4, porque se você quer ter aquele mandato de risco que eventualmente você, como institucional, é dado pelo seu investidor, você está 4 vezes maior do que você deveria, né? Por causa da volatilidade. Então você tem que reduzir posições. Então eu prefiro chamar não exatamente de realização de lucros, mas mais de apetite de risco. Exatamente isso. Exatamente isso. Você tem que, o mandato seu de risco mudou. Então você tem que ajustar suas posições à nova realidade, né? Então foi isso que a gente viu. O que a gente viu foi isso, né? Não dá para chamar de realização, mas dá para chamar de um ajuste de posições em função do novo cenário, né? E aí sim a gente começa nesses cenários que você começou a descrever, de circuit breaker, de limite de oscilação. E são coisas distintas, tá? Eu acho importante explicar. A gente soltou até no meio lá do mês de março, porque a gente teve muitos questionamentos do mercado sobre como é que funciona isso, e a gente achou importante, né, se vocês quiserem dar uma olhada, até tem um comunicado nosso explicando em detalhes o que é o circuit breaker e o que é os limites de oscilação diária, e onde estão as diferenças, né? O circuit breaker ele é especificamente do mercado de ações, né? Enquanto que os limites de oscilações diárias eles são dos mercados de derivativos. Então vamos separar as duas coisas. Uma é para o mercado de derivativos e outra é para o mercado de ações. No mercado de ações, o que a gente tem é um indicador que isso foi criado na crise, eu estava até olhando aqui, ele foi criado na crise da Ásia, lá em 97, né? O nome de circuit breaker, porque ali já começou a ter uma série de algoritmos operando o mercado, e ele chamava de circuit breaker porque às vezes você tinha movimentos que eram acelerados pelos próprios algoritmos. Então você às vezes tinha ordem de vendas que fazia com que o preço oscilasse para baixo, o que fazia com que acionasse gatilhos que provocava mais vendas e assim por diante, e você entrava então no loop que chamavam esse circuito, né? Gerava um retrofeedback que acelerava o movimento. Isso aconteceu até na crise, aquele crash, se não me engano, não foi de 97, foi de 87, se eu não estou enganado. Talvez eu esteja aqui errando um pouco as datas. Mas é para evitar esse tipo de movimento, né? Então, o que foi criado ali em 97? Quando a gente não olha uma ação especificamente, porque as ações, às vezes, têm eventos particulares para um determinado papel que justificam uma variação. Por exemplo, a gente viu um movimento que aconteceu com a Petrobras por causa da queda do petróleo, né? Então, a Petrobras teve variações grandes, chegou a ter variação de 30% num dia, né? Então, às vezes, você tem situações de um papel específico que ele pode variar mais do que 10%. Então, a gente não limita, por papel, a variação de 10%. O que a gente faz é olhar o índice Bovespa. É o índice, que o índice é a cesta, né, de ações, mais ou menos umas 70 ações compõem o índice Bovespa. Então, quando o índice Bovespa atinge uma variação negativa de 10%, a gente interrompe momentaneamente o pregão por 30 minutos. Né? E aí, após esses 30 minutos, ele retoma o pregão e aí cria-se uma nova barreira, vamos chamar, que é de 15%. Se atinge 15% em seguida, ele para de novo, aí ele para, se não me engano, por 1 hora. E aí depois retoma de novo a negociação, e aí cabe ao presidente da B3, né, decidir a interrupção ou não. Na verdade, nesse próximo circuit break, ele decide se o mercado reabre, se para de vez, e assim por diante. Né? Essas são as decisões. Qual é o efeito principal disso aqui? É o efeito que a gente chama de cool down, né? Então, o circuit breaker é para você evitar aqueles algoritmos começarem a ter essas ordens repetidas e provocar uma aceleração do movimento, né? Mas também tem um outro efeito que é esse cool down, que é para as pessoas sentarem e olharem com um pouco mais de calma, porque às vezes isso provoca até emoções, né? Que as pessoas já começam a agir de maneira, de certa forma, irracional. E a gente fala, então, espera, acalma, senta, olha para os preços e aí você define a sua estratégia. Então, você tem um tempo de parada para as pessoas olharem e refletirem no que está acontecendo. Né? Esse é o efeito de cool down que a gente fala no mercado de ações.
E, Juca, como é que foram esses dias? Aí já imagina, as pessoas já estavam trabalhando em home office, a Bolsa já tinha migrado a grande parte da sua equipe para home office. A dinâmica dessa gestão dessa crise, né? Imagina as reuniões de diretoria da Bolsa, um pouquinho o que você pode compartilhar com a gente dessa dinâmica e da gestão de crise, como é que foi essa migração para o home office em grande escala, e no meio de tudo isso, essa turbulência de mercado? Isso aqui é uma coisa assim, um aprendizado que acho que foi positivo para todos, né? Isso foi uma grata surpresa que a gente teve, porque a gente estava preparado, né, se preparando, digamos, para o trabalho remoto. Então, a B3 já vinha fazendo um esforço para viabilizar trabalho remoto, até mesmo como preparação das pessoas, para que as pessoas pudessem ter flexibilidade na vida pessoal e tudo mais. Esse era o principal objetivo, né, que a gente veio desenvolvendo ao longo de 19, principalmente, 19, né, nós estamos em 20. E combinado isso com a reforma que a gente está fazendo dos nossos prédios no centro da cidade. Né? Então, a gente está fazendo uma reforma, então, nas mudanças das pessoas, a gente também tinha que incentivar o trabalho remoto, para forma até de facilitar a vida no processo de reforma. Né? A gente está fazendo reforma morando, né? Você imagina fazer reforma na sua casa com você morando dentro. Né? É exatamente isso que a gente está fazendo lá no centro. Então, a gente estava preparado, né? Se preparando, digamos, para o trabalho remoto, mas a velocidade parecida com os movimentos que a gente acabou de dizer do próprio mercado em março. Né? A velocidade com que a gente se adaptou foi surpreendente para nós também. Então, a gente está num cenário ainda hoje em que mais de 90% dos funcionários estão remotos. Né? E a gente está trabalhando remotamente nesse cenário de volatilidade que a gente está vivendo, percebe? Então, até a gente se surpreendeu, né, com a velocidade de que a gente se adaptou. Eu acho que isso aqui não é uma realidade da B3, é uma realidade também do mercado. Né? A gente, inclusive, nessa área nosso de relacionamento, a gente fez uma pesquisa com mais ou menos 80 participantes do mercado, entre corretoras, bancos, gestores. Né? Fizemos um levantamento, fizemos um go-around, falamos com eles para ver quantidade de pessoas também em home office, como é que eles estavam, se eles tinham condições de tocar, ou se eles estavam com dificuldade de operar volumes. A resposta, assim, majoritariamente, a grande maioria, estava com boa parte também, na situação muito semelhante à nossa, em home office e condições de trabalhar normalmente. Né? Poucas restrições. Então, isso, sim, uma grata surpresa que a gente viu no mercado financeiro, né? Da capacidade e de rápida mudança. Né? Isso foi o primeiro detalhe. E outro detalhe é que é o aprendizado também do home office, que eu acho que também não é, eu vou chover no molhado aqui, mas é sempre bom comentar, né? Que é o nível de eficiência que a gente ganhou, né? O nível de produtividade, as reuniões começam na hora, terminam na hora, as reuniões são bem mais objetivas. Então, você perguntou das reuniões de diretoria, executiva e tudo mais. A gente mantém tudo igual, só que remoto. Essa mesma nosso bate-papo que a gente está acontecendo aqui, a gente iria fazer numa outra circunstância, provavelmente ia fazer um seminário, ia convidar, ia ter que levar um hotel, e aí vai fazer todo o evento, preparar o evento, né? Tem um custo atrelado a isso, que hoje em dia a gente está fazendo isso aqui. Estou em casa, você possivelmente está em casa também, a gente está fazendo aqui, batendo um papo com o mesmo efeito que daria se a gente estivesse fazendo um evento num hotel, mas muito mais simples, né? Por isso que também está pipocando um monte dessas lives, o que é muito bom, né? Aumenta a conexão entre as pessoas, né? Então, é uma grata surpresa, uma gratíssima surpresa. Eu estava falando ontem até com ontem a gente teve um bate-papo com um grande participante de mercado aí, né, uma corretora grande, e ele estava falando assim, cara, também a gente precisa aprender o que a gente está aprendendo. A gente está passando por um túnel, né? Ainda está escuro, a gente não sabe o que vai ter do outro lado, mas a gente precisa garantir que é o aprendizado positivo que a gente está tendo dessa crise, que a gente não volte atrás lá na frente. É uma discussão de continuar com o trabalho remoto. A gente está discutindo no nosso novo layout, por exemplo, assim, como é que a gente garante que as salas de reuniões todas têm câmeras e trabalho remoto automático. Então, você não precisa necessariamente estar na sala da reunião. Né? Algumas pessoas vão estar na sala, outras pessoas vão estar remoto e segue o jogo. Né? E a gente tem que se adaptar a isso. Então, isso aqui foi uma grata surpresa. Né? Eu acho que o que eu estou falando aqui não é particular da Bolsa e nem do mercado financeiro. Eu acho que é de todo mundo.
né? Mas particularmente no mercado financeiro, acho que está funcionando muito bem. Muito bom. E como é que tem sido o volume de negócios desde então? A gente estava falando, pré-crise, havia, né, a gente vinha num momento de expansão do mercado de capitais e o investidor, pessoa física, a gente viu ano passado um aumento muito expressivo no número de CPFs. Como é que é o perfil hoje das operações nos segmentos aí, seja de renda fixa, um pouco você pode comentar depois, depois renda variável e depois um pouco de renda fixa. Legal, tá bom, vamos falar aqui. Bom, com relação ao número de negócios, eu já mencionei, né? Os picos que a gente atingiu em março, não só do volume, do número de negócios, que a gente falou que atingimos pico de 12 milhões de negócios por dia, né? E também volumes financeiros, né? A gente também teve picos de volume negociado no mercado de ações, por exemplo, de 34 bilhões de reais negociados, né? O que a gente olhava dos volumes, por volta aí, a gente esperava alguma coisa em torno de 20 bilhões ou 20 e poucos bilhões de reais, atingimos picos de 34, os volumes muito acima até, não só do número de negócios, mas também volumes financeiros. Então isso aconteceu. O que acontece normalmente pós essas crises? A gente tem, no momento da crise, um aumento muito grande de volumes, e pós-crise, logo em seguida, os volumes tendem a cair, né? E cai justamente por aquele efeito que eu falei, porque as pessoas reduzem posição, porque o mandato de risco muda, então os volumes em seguida naturalmente caem. Então você tem um momento de pico de negócio, depois uma queda de volumes, né? A gente ainda já está começando a ver um pouco mais da queda do volume, ainda não tanto, né? Porque a gente talvez ainda esteja no meio dessas acomodações. Mas a expectativa é que os volumes até caiam um pouco, para depois retomar. Então, do ponto de vista de volume do mercado secundário. Com relação à participação de investidores, o que chama a atenção da gente, bom, o primeiro movimento que a gente tem visto, isso está na imprensa, que é a saída do investidor estrangeiro, e de fato isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo, mas tem a ver com esse movimento que a gente falou, né? De redução de posições, né? Talvez tenha alguma coisa vinculada também ao cenário do Brasil, da situação do Brasil e tudo mais, também algumas incertezas políticas talvez também fazem com que agrave um pouco esse cenário. Também tem um movimento que eu acho que é produtivo, né? Positivo, não chamo de produtivo, não é produtivo, positivo, que é o fato de a gente não ter mais muito daquele carry trade que eu mencionei no começo, lembra? Com investidores apostando, entrando para aproveitar o carry positivo que você tinha no Brasil, esse investidor que está vindo aproveitar carry diminui, né? Então isso também tem um fluxo de saída por aí, que eu acho que é positivo, né? Porque é o trade de carry, e aí você começa a atrair investidores de mais longo prazo, investidores mais voltados para a tomada de risco, né? No momento a gente está tendo diminuição de risco, mas eventualmente o novo investidor que quando voltar, vai voltar um investidor mais de risco, né? Eu estava olhando, inclusive, o Ibovespa em dólar, né, que seria o equivalente do que é negociado lá fora, o EWZ, né, que é o ETF do Ibovespa, então ele é negociado em dólar. Ou se olha o índice Ibovespa em dólar mesmo, ele das que eu olhei, das principais bolsas, ele é disparado, a queda em dólar do Ibovespa é a maior de todas, né? Antes da desvalorização de ontem, né, o Ibovespa estava acumulando, acho que mais de 50% de queda em dólar, né? É a maior queda das principais bolsas do mundo entre desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Então mostra um efeito assim relevante. Me parece que o Brasil está ficando de certa forma barato, né? Para o investidor estrangeiro. Não estou dizendo que ele necessariamente vai comprar porque está barato, porque ele ainda talvez esteja saindo, mas está relativamente ficando barato comparado a outros mercados, né? Mas esse é o movimento que a gente tem visto até agora. Outro movimento interessante é o que você mencionou de pessoa física, né? A gente já vinha no movimento de crescimento de investidor pessoa física no Brasil desde o ano passado muito grande, né? A gente no ano passado a gente vinha assim nos últimos 8 anos, tá? Desde 2011 talvez. O número de investidores pessoa físicas que a gente fala com conta na nossa depositária de renda variável, que aí os instrumentos de renda variável basicamente ações, mas também inclui ETF, né? E fundo imobiliário, né? Esse é o mundo que a gente chama um mundo de depositária de ações.
Ele girava aí na faixa de 500, 600 mil contas, mais ou menos estável até 2018. Em 2019 a gente bateu 2 milhões e agora na crise batemos 2 milhões e 400. Ou seja, está subindo o número de investidores, não está diminuindo. São pessoas com contas com saldo na nossa depositária de renda variável. Com fluxo positivo, né? Não é só que eles têm saldo, mas eles também não estão saindo, eles têm mais compras que vendas. Então, é um movimento curioso, né? Porque nesse momento de crise, a pessoa física está sendo um grande impulsionador do mercado, comprador. Isso é uma novidade que a gente não tinha observado. A gente está tentando buscar dados de 2008, parece que houve um pouco desse movimento, mas não nessa magnitude. Né? Não nessa magnitude, seguramente. O cenário de taxa de juros, né, para algum prêmio, o investidor está... Mas é interessante com essa queda tão abrupta que já houve aí no índice, que ainda haja esse apetite aí de risco do investidor aqui no Brasil. Mas né, é um cenário bem curioso mesmo. Mostra eventualmente uma maturidade, é uma maturidade que é um processo, né, de avanço na maturidade do investidor. E aí eu entendo também que a Bolsa tem feito trabalhos nesse sentido de educação, né, do investidor, que é super importante, a gente sabe quão relevante é para que tomem as decisões de forma consciente, não é? Porque no final... É bem isso mesmo, tá? O que a gente observa, eu não sei se dá para dizer que é maturidade, porque são novos entrantes, né? Então, eu não conseguiria dizer que esses novos entrantes estão maduros, né? Eles são novos. O que é interessante é uma postura de aceitação do risco, de entender o risco e de não se apavorar com ele, de perceber o risco mais como uma oportunidade e não sair correndo. Né? Eu acho que você mencionou o efeito dos juros, é um efeito relevante, né? Porque os juros, de certa forma, ele atrapalha o desenvolvimento, né? Porque você tem um safe haven, né? No mercado de juros, com juros altíssimos, você não precisa se incomodar para ter rendimentos. Quando você começa a ter juros muito baixos, né? O juro real de curto prazo próximo de zero, as pessoas são mais propensas a tomar risco e olhar isso como uma oportunidade, e mais como um momento de fuga. Então, isso acho que é um caso clássico, né? Do ponto de vista de educação, me parece que a gente tem um trabalho para fazer, e a gente está fazendo uma grande reformulação do lado da educação aqui da B3, que é o seguinte, então, e aí faz parte um pouco daquele mundo de pessoa física que eu mencionei no começo da nossa conversa, na minha área de clientes olhando para a pessoa física. Então, a gente olha não só do ponto de vista de produtos e de serviços que a gente oferece, né, mas também do ponto de vista de hub de educação. Né? E o que foi a grande mudança que a gente fez? Se a gente olhasse antes do GMF, a gente tinha muito curso presencial, então a gente tinha inclusive salas de aula lá no centro de São Paulo, e ótimos conteúdos, mas com uma capacidade de expansão menor, porque você está restrito à sua capacidade física, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, a primeira mudança com relação aos cursos presenciais, a gente está fazendo parceria com universidades, transferindo nosso conteúdo para universidades. Então, estamos fazendo parcerias com a St. Paul's, com o IBMEC, FIPECAF, entre outros, em que a gente disponibiliza o conteúdo e eles administram o curso. Então, às vezes, em vez de a gente administrar curso, que não é nosso DNA ser uma escola, e é muito mais fornecer conteúdo. A gente fornece o conteúdo e essas faculdades, elas administram o curso, implementam, aplicam o curso, fazem os testes, controlam a presença e tudo mais, e então a gente faz essa parceria. Isso para que é presencial. E a gente criou, acabamos de lançar, semana passada ou retrasada, se não me engano, a gente lançou o que a gente chamou de Hub de Educação. Então você entra hoje no site edu.br, edu.br.com.br, desculpa. Aí depois seria legal a gente colocar aqui o link no chat para as pessoas. Se a gente puder. É simples, é edu.b3.com.br. Mas nosso site é b3.com.br, é só colocar o Edu na frente com ponto, você chega nesse site de educação, você se cadastra lá, ele é aberto, hoje está todo gratuito, eventualmente no futuro ele vai ter alguma coisa paga, mas o objetivo aqui é a gente ser um curador do mercado. Então a gente quer
tem muito conteúdo bom no mercado de educação, né? Tem muita gente já fazendo o trabalho, principalmente as corretoras, que às vezes Sim, também contratam esses influencers. Tem muito sim. conteúdo de qualidade no mercado e que a gente entende que, em vez de a gente ter que... A gente também vai ter conteúdo, tá? Mas em vez de a gente, só nós, colocarmos nosso conteúdo, nosso objetivo é olhar o que tem de bom no mercado, o que a gente entende, por isso que a gente faz o que a gente chama de curadoria. Então, checa o Legal. que está sendo disponibilizado, cria trilhas de conhecimento e disponibiliza no nosso site. Então, você pode ir lá no nosso site e falar assim, olha, vai ter cursos da própria B3, coisas informativas da B3 e muita coisa que as corretoras estão fazendo. E aí você, então, tem condições de falar, quero fazer uma trilha de day trade. Aí você vai lá, olha como é que funciona o day trade. Eu quero fazer uma trilha de ações, como é que funciona o mercado de ações. Eu vou lá no mercado de ações. Você pode ir do mais básico até o mais profundo. E quanto mais você vai se aprofundando, Legal. eventualmente você pode atingir alguns cursos pagos, que ainda não temos no site, Vai virar mas uma plataforma eventualmente uma Isso. plataforma, né? É muito bacana. Exatamente Esse isso. mundo das parcerias hoje que É isso aí. está evoluindo tanto, né? Que É isso aí. bacana. Isso é uma coisa bacana que a gente está fazendo, e muito parceria com as corretoras, tá? A gente não quer ser o dono, o autor de todos os conteúdos, mas sim dar palco para aqueles que estão fazendo um bom trabalho, né? E a gente Que tem a nossa placa, o nosso nome, né? E a gente é identificado como uma parte isenta, importante, então a gente traz o nosso nome, a nossa confiabilidade para ajudar a disseminação desses tipos de serviço, tá? Muito bom. Legal. Agora, vamos caminhar por um outro ângulo, saindo um pouquinho de renda variável, das ações. Eu queria fazer A um gente bate-papo vê. até. Você falou um pouquinho Ah, acho que você ia falar de renda fixa. Desculpa, porque você tinha isso! perguntado um pouco dos volumes. Então, desculpa, faz a sua pergunta aí. É porque a gente tinha falado um pouquinho de volumes, mas fala. Tá. Não, eu ia, bom, dentro de renda fixa, aí você entra com a questão dos volumes, né? Mas a gente vê, falávamos então dos investidores, né? Quem está entrando e tem a disponibilidade de recursos para investir, tá certo? Do outro lado, a gente tem uma gama de pessoas jurídicas, empresas, ou a necessidade de liquidez, né? Muito grande também no mercado por conta de redução de renda, enfim, e toda essa retração da economia que a gente está vivenciando. E eu entendo que a Bolsa tem trabalhado em conjunto com o Banco Central, em outras iniciativas que o Banco Central colocou de ativos sendo reformulados para ajudar o ecossistema e a economia trazendo liquidez, né? Então, o que você pode compartilhar com a gente de tantas iniciativas que estão dentro desse cenário? Claro, boa. Tá, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que, se você olhar o mercado de março de renda fixa, a gente teve volumes expressivos de emissões, né? A gente teve de colocações primárias de mercado de renda fixa, e é nos mercados principalmente de debêntures, né? E, o grosso aqui é debêntures, mas também nota comercial, que é mais curto prazo, né? Tivemos 15 bilhões de reais em emissões, né, de 35 emissores. Então, isso mostra que o mercado, as empresas usaram sim o mercado de capitais para fazer caixa, né, para aumentar. Eu acho que nesse cenário de incerteza, principalmente com reduções de vendas, né, a liquidez hoje é fundamental. Eu acho que todas as empresas, inclusive nós, né, inclusive a própria B3, proteger a liquidez, né? E inclusive acessar linhas, né? Que estavam disponíveis. A gente viu um movimento de empresas também que tinham linhas stand-by, acionando essas linhas stand-by, né? Mas além isso, eu estou falando mais do lado bancário, mas também no mercado de capitais. Então, acessando o mercado de capitais, né? E o mercado de capitais aberto, fornecendo esse crédito, né? Então, foi uma emissão relevante no mês, né? Desculpa, acho que eu estou falando do mês de março, mas acho que foi em abril, estou confundindo. Esses números que eu estou falando não é de março, não. Esses números são de abril. Tá? Março não foi tão forte, não. Esses números de 15 bi, 35 emissores foram em abril. A gente já está em maio, né? Já estou até perdendo. A gente fica aqui na quarentena, a gente não sabe nem que dia da semana é, né? Eu não sei se hoje é sexta, Segunda, domingo. sexta, domingo, feriado. Não sei se é maio, se é abril, se a gente não está. Né? Bom, esses dados são de abril, tá? Esses dados são de abril. Então, esse foi o primeiro movimento que a gente observou, né?
Com relação ao mercado de crédito bancário, né, a gente percebeu também uma atuação muito forte do Banco Central, né, em promover liquidez para os bancos poderem dar crédito para as empresas. Criou uma série de linhas, e mais especificamente, acho que 2 linhas vale mencionar aqui, que a B3 foi assim, muito importante na viabilização. A primeira que ele criou foi de dar uma linha de crédito para os bancos para ele comprarem debêntures no mercado secundário, né? Ele percebeu que existiu, e a gente viu esse movimento de aberturas de spread no mercado de crédito, no mercado secundário de capitais, né, de renda fixa. E isso, de certa forma, de certa forma não, de forma direta, ele interfere no custo de captação das empresas, né? Porque os principais emissores, os bancos olham para o spread no mercado secundário, e dificilmente ele fala assim, para tomar o mesmo risco de crédito, em vez de te dar um novo crédito, eu vou no mercado secundário e compro o teu risco de crédito por aquele preço. Então, a abertura do spread ali penaliza também as novas emissões das empresas. Então, é um ponto de atenção que o Banco Central prestou atenção, e a gente, então, criou a linha em que você comprava, o banco comprava debênture, colocava aquela debênture em garantia, e essa garantia, essa gravame desse debênture é colocado dentro da B3, e a gente, então, ele tomava funding do Banco Central. Ele criou essa linha no final de março, que é uma forma dos bancos poderem entrar e estabilizar um pouco esse mercado, porque os níveis de spread teve uma realização de lucros pesados, principalmente dos investidores institucionais, né, que venderam bastante, e aí o banco serviu como um colchão para poder, desse nível de spread, ele talvez estivesse disposto a tomar o risco, usar o capital dele para tomar risco de bons créditos. Estamos falando de créditos bons, né, e que foi uma crise de fato no mercado de crédito. Essa foi a primeira linha que o Banco Central criou, e atendeu, de certa forma, estabilizou um pouco o mercado secundário de renda fixa. Outro que é ainda maior do que esse, que foi o que ele criou, foi a tal da letra financeira garantida. Lembrando que a letra financeira é um instrumento de captação dos bancos, diferente do CDB, ele tem uma cara mais parecida com o equivalente da debênture para os bancos, então ele tem prazo mínimo de emissão de 2 anos, que inclusive o Banco Central reduziu agora, passou para 1 ano. Mas além de servir instrumento de funding para os bancos, ele criou a letra financeira garantida. E o que é essa letra financeira garantida? Que ele criou junto com a gente, né? A gente participou do desenvolvimento disso. Os bancos pegam a carteira de crédito dele, né? E o Banco Central analisa essa carteira de crédito. Esses créditos são trazidos para registro aqui na B3. Eles trazem para registro, e imediatamente a gente registra essa carteira de crédito, a gente grava essa carteira de crédito em nome dessa letra financeira que é emitida para o Banco Central. Então, o Banco Central estende crédito para os bancos, tomando como lastro de garantia a carteira de crédito dos bancos. Então, aí ele provê do funding para os bancos, né? E o processo de análise dessa carteira é uma coisa que fica ou não tem no Banco Central, no Banco Central. Lembrando que o Banco Central, ele tem, primeiro que a gente passa a carteira inteira, né? Porque a gente tem os dados do registro da carteira, a gente tem o nome do mutuário final lá, né? Então a gente passa a carteira inteira para ele tem condições de analisar lá no Banco Central. Lembrando que o Banco Central já tem acesso de alguma forma, ele não tem tanto no nível de detalhe, na granularidade, mas existe a central de risco de crédito, que ele tem também noção dos riscos de crédito e como é que está o crédito de cada participante tomador do mercado, né? Então, ele faz a análise de crédito dele lá, ele pede um colateral acima do que ele empresta, certo? Porque ele precisa ter um colchão de garantia, mas ele faz a análise de crédito dele lá e compra essa letra financeira, tá? A gente está exatamente nessa fase. A precificação desses ativos de crédito é um outro desafio, na verdade, né? Não entra na precificação, deixa eu me explicar, porque quando ele coloca essa carteira, ele coloca um sobrecolateral, né? E a linha do Banco Central já está definida que ele empresta com o lastro desses papéis a Selic mais 60 basis points. Então ele compra esses papéis na curva, ele empresta a letra financeira que é emitida com o lastro disso. Então ele não precisa comprar o crédito, ele compra, na verdade, a letra financeira. Mas para fazer a cobertura da carteira dos X%. Ele faz um haircut na carteira de crédito e, portanto, ele presta menos do que a carteira inteira. Mas ele empresta a Selic mais 60 vezes, tomando como lastro aquela carteira. E os ativos elegíveis são imensos, né? Então, a gente já tem registro desses créditos e estão em análise do Banco Central, para ele poder comprar. Então, essa é uma linha que foi criada e a gente correu aqui para poder aceitar esses registros de crédito. A gente já tem créditos registrados conosco, né? Não só debêntures, mas até CCB, alguns recebíveis que a gente tem feito também. A gente já fazia registro de crédito e a gente preparou o sistema para também trazer esses créditos bancários. Então, a gente está falando de créditos até
não só uma CCB, mas às vezes um próprio mútuo, um próprio empréstimo lastreado num contrato de crédito. Essas são as repos, que antes eram só em cima de títulos públicos, operações compromissadas. Tem também operações compromissadas mais longas, Sim. com lastro em privado, títulos privados Aí também. foi essa linha que eu te falei. O Banco Central, ele quer fazer uma linha, exatamente o que você falou, essa linha não existe ainda. O Banco Central quer justamente usar debêntures para poder fazer lastro de compromissada com os bancos. E a gente já vinha trabalhando nesse projeto com o Banco Central há algum tempo. Só que na urgência da crise, como isso não estava pronto ainda, o que ele adotou foi essa outra que eu te falei, de emprestar dinheiro tomando como lastro a debênture. O efeito final é o mesmo, mas a forma é diferente. Porque uma forma é você eu empresto dinheiro para você e tomo como garantia aquilo, ou eu posso comprar aquele ativo com direito de revenda, que aí seria o repo. Perfeito? O efeito final é a mesma coisa, né? Mas a forma é diferente. Então, isso tudo a gente fez muito na participação em conjunto com o Banco Central. Então, isso também é importante. O Banco Central estima que essa letra financeira garantida, o tamanho do mercado de crédito que ele estaria disposto a poder dar liquidez, de até 600 bilhões de reais. Então, é uma linha muito relevante. É uma linha muito relevante. Não, e a gente está... E eficiente, né? Porque vai tratar aí, vai atacar duas frentes de necessidade, né? A liquidez dos bancos e, por outro lado, também a vazão aí, a movimentação dos títulos no mercado secundário, né? Exatamente. E o crédito no mercado secundário também, né? Porque quando as empresas querem aumentar o caixa, elas estão sugando a liquidez também do sistema financeiro, né? Sim. Então, você tem os bancos também com carência de funding. Não que eles tenham, não está tendo nenhuma corrida bancária, mas o que está tendo é uma corrida ao crédito. A demanda do crédito é muito maior do que a capacidade do banco emprestar, não só por apetite de risco de crédito, mas também por liquidez, né? Então, pelo menos do ponto de vista de liquidez, o Banco Central está entrando para poder prover liquidez para o sistema financeiro, para que ele possa repassar essa liquidez para as empresas. Muito bom. Muito bem. Foi muito isso aí. Muito isso aí. Legal. Um outro movimento que a gente viu aí pré-crise, né? E que parece que tem boa notícia, já tem alguma notícia pública, que é o movimento dos IPOs, né? Que vinha, a gente vivenciou com entusiasmo ano passado e principalmente com a perspectiva que tinha para esse ano, e tiveram algumas operações, no primeiro trimestre, aí, antes de deflagrar a crise, na verdade, tiveram algumas operações já em volume que vinham nessa sequência, né? Sim. Realizando aí o que era a expectativa. E como é essa retomada? E um pouco como que a Bolsa lidou com as operações que estavam aprovadas, e qual que é a tua perspectiva de retomada desse mercado? Legal. Quais as boas notícias para a gente? Bom ponto. O que a gente tinha, a gente tinha a expectativa lá, pelo menos registro de emissões para acontecer no primeiro trimestre, de até 30 novas emissões no mercado de ações. A gente, como você falou, eu não lembro esse número de cabeça, mas deve ter tido pelo menos umas 5 ou 6 IPOs no começo do ano, antes da crise, incluindo até fundo imobiliário. Teve um IPO de fundo imobiliário, eu lembro que a gente até comemorou pouco antes do carnaval. Verdade. Né? E aí, obviamente, no meio da crise, o que mudou foi o valuation, né? Então, a precificação desses IPOs mudou de patamar e as empresas, obviamente, retraíram, né? Os emissores retraíram, né? Porque falaram assim, peraí, isso aqui é um preço que é diferente daquele que eu estava avaliando inicialmente, então precisa guardar para ver onde é que o mercado se estabiliza. Então, é natural que os emissores se retraem, né? Então, é um movimento natural. O que surpreende, você perguntou, a gente tem um IPO para acontecer, a precificação semana que vem. É o IPO da Estapar, né? Aquela chama Alpark, na verdade, que é dona da Estapar, que é uma de estacionamentos, né? Parece que ela tem um investimento a ser feito, ela está usando o mercado de capitais. Acho que o bacana é mostrando que as empresas também vão voltar a acessar o mercado de capitais. Olha, a gente já tem um caso, talvez seja um caso isolado e específico. A gente espera que ele aconteça, né? Ele está programado para precificar semana que vem. Né? Mas é um bom sinal, mostrando que as empresas com bons casos, né, boas histórias e com algumas oportunidades de investimento, elas estão começando
né? Pelo menos um caso já está voltando a acessar o mercado de equities, não o mercado de dívidas, como eu mencionei em abril, que foi equity, mas já o mercado de ações. O que é uma grata surpresa, digamos, né? O que mostra que as empresas estão, de fato, acessando o mercado de capitais. Essa acho que é uma boa notícia, né? Então, eu acho que essa onda que a gente começou a ver, né, que foi as empresas, de fato, acessando o mercado de capitais para se financiarem, quer sejam emissões secundárias, para você dar liquidez no investimento que você tinha, mas também muitas delas sempre têm a secundária e a primária, para as empresas se capitalizarem também. Eu acho que foi um movimento que a gente viu que estava acontecendo, e eu não acho que vai parar. Eu acho que ele tem um momento agora de aguardo, porque você tem que esperar o mercado estabilizar, certo? Porque os preços mudaram de patamar, mas eu acho que as boas histórias e os bons valuations vão voltar, essa é a expectativa. Quando? Muito difícil dizer, mas eu não acho que essa tendência está interrompida para sempre, né? Não é esse cenário. O cenário é o cenário de aguarda, mas que deve retomar, né? Espero que retome, porque do ponto de vista de número de empresas listadas, a gente ainda é relativamente baixo. Então, a gente tem feito bastante iniciativa também para atrair novas listagens, para atrair novos emissores, incluindo pequenas e médias empresas, que é uma outra área também que a gente está olhando com bastante carinho, como é que a gente facilita a vida do pequeno emissores, custo de observância, todo o custo que você tem para ser uma empresa aberta, listada, como é que a gente simplifica um pouco o acesso dessas empresas menores ao mercado de capitais também. Então, isso tudo é uma agenda que continua. A gente tem uma agenda que a gente participa junto, que é uma agenda conjunta com o governo, que chama IMK, né, que atrás tinha uma agenda conjunta de vários órgãos do governo. Ela está presente, então mistura desde de Ministério da Economia, Banco Central, CVM, reguladores, a gente senta todo mundo junto e até eventualmente mudanças de lei e tudo mais, tudo cria uma agenda, né? E essa agenda é uma agenda, esse tema que eu acabei de falar, de financiamento de pequena e média empresa via mercado de capitais e ações, faz parte dessa agenda, desse IMK. Então, são pontos de atenção da gente, né? Tem uma coisa que eu acho legal mencionar também, que é uma coisa que está para acontecer, espero que aconteça em breve, que a gente viu também um movimento de IPOs fora do Brasil, né? De empresas fazendo captação fora do Brasil, né? Eu acho que muitas delas, principal determinante disso é valuation, né? Então você consegue talvez um valuation da sua empresa no mercado estrangeiro melhor do que você conseguiria se você ofertasse no mercado local. Então, acho que esse foi um dos principais drivers que fez algumas emissões de empresas brasileiras fora do Brasil. A gente não é necessariamente contra esse movimento. O que a gente gostaria, esse pleito foi feito, a CVM fez uma consulta pública e deve anunciar, espero, talvez até no final desse primeiro semestre, eu espero, que é a possibilidade de você... são duas mudanças relevantes. A primeira é permitir, porque ela não permitia que você fizesse um BDR de um emissor brasileiro. Então, uma empresa que tivesse mais de 50% dos ativos no Brasil, ela não podia fazer uma captação via BDR no Brasil. Ela não era considerada emissor estrangeiro, portanto, se ela quisesse fazer uma emissão no Brasil, ela precisava também seguir a regra brasileira e fazer um filing na CVM. Então, o que a CVM a gente está com nessa audiência pública, a gente trocou resposta nessa audiência pública, é que, dependendo do local em que ela se liste, a CVM pode, por equivalência, entender que aquele local tem regras similares ao do Brasil, então ele aceita a listagem daquele emissor estrangeiro no Brasil, ainda que seja uma empresa com resultados no Brasil, né? Então, essa é uma mudança que a gente espera ter, que é o emissor brasileiro poder fazer captação via BDR também no Brasil, né? E segundo, permitir o acesso de BDR a investidor não qualificado, porque hoje, se você é uma pessoa física, você só pode comprar BDR se você for considerado aquele investidor qualificado perante a CVM, que é no mínimo R$1 milhão, né? E aí, então, você permitir também o investidor menor poder comprar BDR. Então, essas duas mudanças a gente espera que aconteça em breve, e aí a gente vai ter uma situação em que as empresas podem fazer uma emissão, ainda que sediado no exterior e a empresa seja uma emissora estrangeira, ela fazer a captação também via BDR no Brasil. Muito bom. Serão mais opções de ativos aí para o nosso investidor local, né? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos fechando aqui, estamos chegando aqui ao fechamento. Eu tenho, Caramba! Tenho duas perguntas aqui.
E depois, se você puder fazer alguma consideração final, a gente já está, de fato, avançando aqui. Tem uma em relação ao índice, né? Que estava um pouco da perspectiva, hoje está ao redor dos 80 mil, alguma perspectiva que volte a atingir aquele nível de 110 é a pergunta, uma bola de... uma situação meio Olha, eu vou te falar uma complexa. coisa. A gente, como infraestrutura do mercado, a última coisa que a gente faz é previsão de mercado. Todos os Certo. agentes do mercado têm áreas de research, tem tudo, que eles são muito mais capacitados do que nós. Nós apenas oferecemos a infraestrutura. Então, a gente não tem nenhuma estimativa do valor do índice. Então, a gente fala, não, na Bolsa vocês sabem mais. Às vezes eu sou engraçado, porque existem pessoas amigas, né? E falam, você trabalha lá, então... assim, cara, eu não tenho nenhuma informação adicional do que todos os outros, e até pelo contrário, né? Porque meu trabalho é fornecer o serviço e garantir que o mercado funcione bem, independente do nível, né? Então, eu vou me ausentar, ou vou me isentar de responder isso, porque não cabe ao nosso papel dizer onde vai estar o índice Bovespa, tá? Tem gente que faz isso muito melhor do que nós aqui no B3. Mas são previsões que realmente estão bem complexas de serem feitas, né? O nível de incerteza é enorme. Tem uma outra questão, tratando das CCBs, são grande parte lastro de LCAs, LCIs, emitidas no passado, um prazo maior de 180 dias. Há um risco de uma dupla utilização do lastro? Então, isso a gente faz o controle, né? Por isso que a gente faz o registro aqui na B3 e controle do lastro junto da LCA da emissão bancária, né? Então, é exatamente por isso que a gente faz o registro, é justamente para evitar essa dupla contagem, exceto quando a legislação permite. Tem alguns casos que a legislação permite, então, aí, obviamente tem, mas mesmo quando é dupla contagem, ela é controlada, né? Mas normalmente não e para isso que a gente faz o controle do lastro aqui na B3, a gente garante que a emissão está vinculada a um ativo e a gente tem esses controles aqui em place. Justamente é isso que é o nosso papel, tá? Então, a resposta é não, porque é para isso que a gente faz o controle. Ok. Muito bom. Pergunta também em relação a essa letra financeira garantida, né? Na verdade, acho que é um pouco... Sim. Está relacionada, né? Tá certo. Não, aí não, né? Porque a gente faz o registro dos créditos, né? Então, a gente está controlando os créditos. Os créditos que estão gravados com o Banco Central são aqueles créditos, aquela carteira está registrada, está gravada e acabou. É por isso que não tem o risco de dupla contagem, né? Na verdade, o banco, só se houvesse fraude do lado do banco. Mas aí o Banco Central tem condições também né? Ele é regulado pelo próprio Banco Central, entendeu? Então, ele está gravado comigo e o Banco Central tem condições de olhar também se tem dupla contagem do lado do banco, né? Então, aquele crédito que está colocado aqui como gravado, ele não pode estar numa carteira livre do banco, ele tem que estar numa carteira vinculada. Ele olha lá, ele sabe, esse crédito aqui está vinculado lá e está aqui também, não dá, não está na tua carteira livre. Né? Muito simples essa conferência do lado do Banco Central, desde que tenha o gravame conosco. Né? Não, nesse sentido, essa é a fortaleza do nosso sistema e é um dos grandes ativos, né? Como ontem nós tivemos um painel falando sobre o mercado de crédito, né? O foco era mais no mercado de crédito. E, enfim, de fato, né, tem sido nos últimos anos um grande ativo, a fortaleza, a solidez do mercado financeiro, de todas as perspectivas prudenciais e também de controle, todas essas amarrações do ecossistema, né? É o que Exatamente tem permitido o Brasil passar por tantas crises e tem sido um grande amortecedor aí dos choques, né? E aí, a gente questiona isso, né? A gente questiona isso, né? Porque ele fala, por que precisa desse registro? Por que é tanto controle? Por que tem, às vezes a gente questiona um pouco até a existência de algumas coisas que a gente faz aqui na B3. Na hora que a gente passa no meio desse aperto, a gente fala, poxa vida, ainda bem que tem isso, né? Exato. Controle, contraparte central, as garantias que a gente aceita, os limites que a gente impõe no mercado. Fala, para que tudo isso? Aí a gente olha e fala, agora fez sentido. Exato. Nossa, Juca, olha, muito obrigada pelo seu tempo, foi muito gostoso aqui esse bate-papo.
Não sei, passo a palavra para você fazer alguma consideração final. A gente já avançou aqui 2 minutinhos no nosso tempo, Eu fiquei mas, impressionado, por né? Como favor. passa rápido, né? Passa rápido. A gente falou aqui, Verdade. ainda sobrou coisa para contar. Espero ter uma É, oportunidade mais para frente de voltar a falar com vocês aqui. Foi um prazer participar aqui. Agradeço muito o obrigada. convite e estou sempre aqui à disposição, tá? Muito obrigado. Legal. Obrigada, Juca. Bom dia para todos, uma boa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Hoje é gente. sexta. Sextou, olha, Gerando Falcões, o programa sextou, vamos fazer doação hoje. Né? É isso aí. Tá bom. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Até logo. Prazer. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.